Lucas, muito grato pela tua disponibilidade, por teres aceitado o convite. Muito bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, de falar desse tema que gosto tanto. É uma estreia, é a primeira vez que gravo online, então, olha, eu peço-te que sejas paciente comigo, porque ainda não pesco nada disto. Estou a Sem palpar terreno. problemas, sem problemas. Estou feliz de poder ser pioneiro para te ajudar nesse modo online de gravação. Sim, sem dúvida. Os desafios são oportunidades e tu abriste aqui uma porta para poder também conversar com pessoas que não têm disponibilidade para gravar em estúdio. Boa. Muito grato também por essa oportunidade que estás a proporcionar. Nada, vamos juntos. Olha, então, quem é o Lucas Oliveira? Essa pergunta é complexa, mas vamos dizer, vou contar a minha história para tentar definir um pouco quem sou. Bom, sou brasileiro, como percebe pelo meu sotaque, e gosto sempre de dizer algumas curiosidades da minha vida antes de dizer o que faço. Que nasci no sudeste do Brasil, em Minas, mas fui criado na floresta amazônica. Fui criado 12 anos, numa cidade muito pequenininha, que tinha até uma cerca para não entrar animais silvestres, e acho que daí isso moldou muito a minha personalidade, meu jeito de ser, esse contato com a natureza. E tenho um irmão gêmeo, que é uma coisa que eu gosto sempre de dizer também, que acredito que foi muito importante. Sempre tive uma infância muito livre, muito em contato com a natureza, e depois de já 15 anos, mais ou menos, lá, voltei para a selva de pedras, né? Não mais para a selva de concreto, né? De betão. E sou formado em engenharia, antes de ser nutricionista, e trabalhei muitos anos como engenheiro. Me formei em 2009, não, em 2014, trabalhei 5 anos até 2019 como engenheiro, mas em 2017, 2018, me tornei vegano, e podemos falar mais daqui a pouquinho o motivo disso e como foi essa jornada. Isso me fez questionar várias questões na minha vida, e eu já tinha uma criação de uma espiritualidade, de uma religião que já me fazia exercitar a empatia, e o veganismo veio de uma forma muito natural, mas me fez questionar muitas coisas na vida, mesmo questões sociais, em relação aos animais, em relação ao meio ambiente. E desde então, desde 2017, 2018, quando me tornei vegano, comecei a questionar meu trabalho também. Já não me via muito trabalhando como engenheiro, e tomei a decisão de estudar nutrição. Eu percebi que queria, talvez, ajudar as pessoas que querem ter uma alimentação mais de base vegetal a fazerem de forma correta e sustentável. E essa decisão me fez mudar de país, atravessar o oceano e começar a estudar nutrição na Universidade do Porto. E me graduei em 2023, então sou nutricionista hoje. Além de trabalhar com nutrição clínica, né, com consultas de nutrição, majoritariamente ajudando pessoas que querem ter uma alimentação mais de base vegetal, mas também pessoas que buscam performance. Eu gosto muito da nutrição esportiva, mudanças de composição corporal, seja o que for. E também sou nutricionista da Provege Portugal, que é a antiga Associação Vegetariana Portuguesa. E aqui tem uma série de trabalhos que desenvolvo. Também faço parte da equipe de pesquisa da Provege Internacional, que está, como o nome diz, em todo mundo, mas tem, vamos dizer, uma sede em Berlim, e acabo por trabalhar mais com a parte de pesquisa, né, nisso aí. Mas hoje posso dizer que vivo o sonho, talvez isso agora é bonito de falar, foi muita luta para chegar até aqui, de trabalhar com algo que tem total propósito, que sinto assim, feliz por chegar segunda-feira para poder voltar a trabalhar. Então, é mais ou menos um pouquinho da minha jornada, e com certeza a gente pode explorar um pouquinho mais desses pontos agora na nossa conversa. Bom, e parabéns por estares a trilhar um caminho de coerência entre aquilo que pensas, aquilo que sentes e aquilo que fazes. Isso é uma verdadeira bênção. Exato, muito. E como é que surgiu em ti este interesse pelo veganismo? Quando é que começaste a questionar-te? Ok. Bom, na minha criação, a minha mãe, eu lembro sempre dela falar da não necessidade de comer muita carne, mas isso era uma coisa muito ainda embrionária. Ela sempre falava sobre comer variedade de vegetais e tudo, eu acho que veio muito daí. Eu sempre tento
entender de onde vêm as raízes das nossas decisões, e acho que a influência alimentar dos meus pais vieram muito disso. Eu sigo a doutrina espírita, que é uma religião que, de certa forma, toca um pouco nesse ponto também de entender que os animais estão aqui não para a gente, mas com a gente. Então, sempre desde pequeno tive um pouco disso, mas nunca me dei conta dessa situação, nada disso. Sempre fui um grande comedor de carne, sempre gostei. Digo que ainda gosto de carne, mesmo sendo vegano já há 8 anos, mas a gente também pode falar sobre isso daqui a pouco. E aconteceu de uma forma, assim, clique. Em 2017 para 2018, assim, no final do ano, estava em viagem com a minha esposa e aí vi um vídeo, numa palestra, em que se falava sobre o veganismo e mostrava cenas de como os animais eram tratados e como nós tínhamos essa dissociação, essa desconexão do que é ali a comida no prato, e o que passou todo o sistema, toda a cadeia, e o que era uma vida, né? Foi colocada no mundo só com esse propósito de fornecer o seu corpo, sua carne para os outros. E nesse vídeo teve um vídeo, nessa palestra teve um vídeo específico, já nem me lembro se foi exatamente nesse vídeo, faz tanto tempo, em que um porquinho ia ser morto por um rapaz, um senhor, e o outro porquinho tenta ajudar ele, evitar que o cara golpeasse o porquinho com uma marreta, um martelo, e aquilo me tocou, que eu não esqueço dessa cena, ficou para mim e foi assim. E aí eu já virei para minha esposa e falei, olha, não quero mais comer carne. E desse dia então, eu fiz uma última refeição com carne e já nunca mais comi carne. Ainda fiquei um mês e meio consumindo, se não me engano, queijo e ovos, porque por treinar, fazer muito desporto, na altura ainda acreditava em alguns desses mitos, então foi mais ou menos o tempo para eu pesquisar, para eu me informar, e aí deixei de consumir os ovos e os laticínios, isso em fevereiro de 2018, exato, há 7 anos. Então, para mim, foi uma jornada muito curta e direta, foi um choque, e geralmente as coisas para mim funcionam mais assim, né? O 880, claro que há um espectro ali, né? Mas geralmente assim. Então foi mais ou menos uma coisa bem direta, um choque, que resultou em uma ação momentânea. Sim, realmente há documentários muito com mensagens fortíssimas acerca deste tema. Foi por aí. Eu também assisti a alguns que me marcaram, assim, com cenas muito chocantes, que talvez a maior parte das pessoas devesse ver. Sim. Porque a carne, muitas crianças, na verdade, nem a associam aos animais, não é? Elas veem a carne embalada nos supermercados. Exato. E isso causa um fenómeno interessante, que é quase uma dissonância cognitiva, não é? Exato. É uma ilusão de ótica. Parece que, enfim, não há relação nenhuma com violência, com matança, porque a carne está embalada, a embalagem tem um autocolante de uma vaca sorridente, e isso não retrata bem a realidade, não é? Não ilustra bem aquilo que acontece nos bastidores. Exato, e até alguns exemplos claros disso é quando, por exemplo, os pais querem mostrar como a comida é feita, não levam nos matadouros, né? Levam na horta, levam nas plantações para mostrar os alimentos de origem vegetal, não leva num matadouro, né? E mesmo, acho um pouco, claro, né? Sem julgamentos, mas assim, já que temos acesso a essa informação e fizemos essa reflexão, quando, por exemplo, fala, come um franguinho, come o porquinho e tudo, e nos livros infantis tem lá o franguinho, tem o porquinho, tem os animais, e ele está comendo ali um pedacinho do franguinho na mesa, e essa desconexão, acho que esse termo que você usou também, dissonância cognitiva, não é nenhum exagero. Eu acho que, infelizmente, eu acredito que as pessoas, por exemplo, tinham o direito / dever de, pelo menos, saber como as coisas realmente são, desde que já tenha alguma consciência para tal. Eu acho que isso tinha que ser... Para fazer uma escolha consciente, não é? Exato. O Paul McCartney dizia que se os matadores tivessem paredes de vidro,
ninguém comeria carne. Exato, e acredito. Ajudaria muito. Há uma história do Tolstói, que ele era vegetariano. Acho que era ovo-lácteo vegetariano, acho que ele comia ovos às vezes. E ele era um defensor acérrimo também, era enfim, um ser muito evoluído, não é? Como se pode ver pelas obras que ele nos deixou, não é? E ele conta-nos uma história, ele tinha discussões frequentemente, discussões filosóficas com uma cunhada que comia carne. E um dia no almoço ele colocou uma galinha viva presa à cadeira dela e disse-lhe que se quisesse comer carne teria que matar a galinha. E a cunhada não foi capaz. Não foi capaz. E realmente eu não acredito que grande parte das pessoas que come carne fosse capaz de matar o animal, não é? De matá-lo, de esfolá-lo e de prepará-lo. E isso não deve ser ignorado, porque é a nossa intuição, não é? É a voz de um eu mais profundo que comunica connosco, não é? E que tem discernimento, que distingue o que está correto do que não está. Exato. Não é? Então, se nós sentimos que alguma coisa está errada, nós questionamos, nós hesitamos ou eventualmente não avançamos. Não é? Exato. E então é porque talvez se nós rejeitamos a ideia de matar um animal, com certeza que também rejeitamos a ideia do comer, porque para o comer é preciso matá-lo. Exato. Mas mesmo assim, acho que isso ainda vai em alguma parcela só da população, assim, a gente talvez sendo otimistas, há pessoas que realmente não se importam de matar e até acham que se você caçar o próprio alimento, matar o próprio animal, isso é uma forma ok, né, de lidar com a situação. Eu tenho um pensamento contrário ao que as pessoas pensam e acho que isso que você mencionou seria importantíssimo, mas o que conversamos um pouquinho, isso às vezes não é nem suficiente, porque é o porquê, mas não ensina o como. Hoje em dia, até alguns estudos mostram que boa parte das pessoas não adota uma alimentação vegana, ou mais de base vegetal, pelo menos, por questão de conveniência e praticidade. Então, quando fui ativista de rua, passava muito por isso. Mostrar os vídeos para as pessoas, dos animais sendo, né, explorados, abatidos e tudo, e a pessoa até fazia conexão, muitos se emocionavam e tudo, e às vezes mantínhamos algum contato com grupos para tentar apoiar e tal, e depois de um tempo não se sustentava. Embora seja, e eu acho que é importantíssimo ter essa conexão da realidade para poder refletir, se não forem adotadas estratégias para garantir praticidade, comodidade no dia a dia, para que esse choque inicial se mantenha, né, se perpetue e tudo, muitas vezes esse comportamento, essa reflexão vai acabar por sendo diluída no tempo. Então, por isso que acho que também mais importante até do que fazer a informação chegar é dar ferramentas, ou seja, ensinar o como manter. Se bem que há preconceitos que têm raízes muito profundas, não é? Tu achas que de alguma forma a carne ainda é vista como um sinónimo de virilidade? Com certeza. Como conversamos... Para ser um homem barbudo, forte, feroz, é necessário comer carne? Coincidentemente, Antônio... E ter a capacidade de o matar e de esfolar. Exato, e ser, né, o macho e tudo. E, coincidentemente, tive a oportunidade de participar de um podcast, mesmo da Proveg, que fizemos há um tempo, para discutir sobre isso, com o Nuno Alvim, que é o antigo presidente da Associação Vegetariana Portuguesa, exatamente sobre esse tópico. E foi bastante... um episódio que deu bastante assim, o que falar, porque existe ainda muito essa ideia, né, da virilidade, que um homem, mesmo para ser másculo, precisa comer carne, etc., trazendo a ideia dos homens das cavernas e do período
Como se naquela época, naquela altura também comesse muita carne, na verdade nem era mais ou menos assim, e até pode ter evolutivamente a carne, por ser mais densa em nutrientes comparado com o que eles conseguiam na altura, ter sido importante para o desenvolvimento da espécie, mas isso nem entra em questão. Sim, talvez nem era do gelo, não é? Talvez naquela altura, em que havia menos... mas a grande questão é tentar replicar comportamentos ou justificar comportamentos atuais baseado lá, né? Não faz sentido. Eu gosto sempre de dizer, e trago aqui alguns exemplos interessantes. Como disse, sempre gostei de praticar desporto, né? Escalada, corrida, ginásio, futebol, calistenia, várias coisas, adoro. E ainda existe muito essa ideia. Eu praticava desporto e trabalhava num ambiente de mineração, que é um ambiente, como pode imaginar, bastante sexista, homofóbico, um ambiente bastante... que nem sempre é muito convidativo para as diversidades, para as diferenças e tudo. E me tornei vegano nessa altura. Onde comer saladinha não fica bem. Comer uma saladinha não fica bem. Exato. E já chegaram a colocar carne no meu prato, eram piadas constantes, era muito complicado. Mas é engraçado que essa ideia, então, de que comer carne está associado à virilidade, à força, ser uma pessoa mais macho e tudo, mas eu trago uma reflexão para as pessoas quando eu sou questionado sobre isso, que é o seguinte: é muito mais fácil você comer carne e estar ali no ambiente, por exemplo, ali num churrasco da empresa, ou mesmo no futebol, no meu grupo de amigos do futebol, por exemplo, e ter hábitos que todo mundo tem. Isso não vai te exigir nenhuma força, você está em linha ali com o que todo mundo faz, você está de acordo com o pensamento de todo mundo, que é comer carne ali sangrando e tal. Exige muito mais força para contrariar isso, ou seja, ser sensível à dor dos animais, ser sensível com o ambiente, ou ser empático com os outros e tudo, isso exige muito mais força num cenário em que isso é visto como fraqueza. Exige força sair da zona de conforto, não é? Exato, e sustentar isso num ambiente, sustentar essa sua forma de viver, a nossa forma de viver, num ambiente em que vão fazer piadas, em que vão constantemente repetir as mesmas piadas. Eu trabalhei 5 anos com uma pessoa que ela todos os dias fazia a mesma piada comigo, todos os dias, ela não se cansava. E você ser fiel aos seus princípios, aos seus valores, que envolvem a sensibilidade ou mesmo a empatia com outros seres ou com o planeta, isso é muito mais força, isso exige muito mais força do que simplesmente bater na mesa, cuspir no chão, comer um pedaço de carne. Mas eu até compreendo onde isto vem, porque pode não ser sinónimo de força, mas pode ser em grande medida sinónimo de agressividade. Sim, com certeza. Há pouco falavas no espiritismo. Na verdade, todas as tradições espirituais, todas, sem exceção, têm a mesma posição em relação aos animais, à relação com os animais, ao respeito pelos animais, que se perdeu completamente, porque vivemos numa época de materialismo extremo, em que o homem, enfim, em geral, está num estado de consciência muito, muito baixo e não tem noção da sua dimensão espiritual, não é? Aliás, da dimensão espiritual da natureza. Não é? Sim. E então não está desperto para as consequências kármicas desta matança de animais diária. E o Omram desenvolve esse tema, o mestre Omram, num livrinho chamado Yoga da Alimentação. E ele explica muito bem como a carne torna o homem mais agressivo. Agora não faz sentido desenvolver mais o tema, mas só para dizer que realmente pode haver essa relação entre comer carne e uma maior agressividade. Isso sim. Mas força, não. E agressividade não tem nada a ver com força. Exato. De resto, um dos homens mais fortes do mundo é vegano. Não é? Sim. A força física é necessário, primeiro, mais importante de tudo, treinar com carga e garantir os nutrientes necessários
que podem ser obtidos nos alimentos de origem vegetal, também com um mínimo de reestruturação da alimentação com que normalmente está habituado. Então, hoje em dia, já há evidências científicas muito claras que a proteína vegetal e que uma alimentação 100% vegetal é igualmente suficiente para performance esportiva em termos de cardiovascular, força, potência e ganho de massa muscular. Hoje a evidência científica é bastante clara quanto a isso. E há tantos exemplos vivos disso, não é? Tantos atletas de topo, de alta competição, que são provas vivas, não é? Exato. É interessante trazer também esses exemplos, né, anedóticos das pessoas e tudo. Isso ajuda a popularizar essa ideia, com certeza, mas eu gosto sempre de reforçar que os estudos vão ser muito necessários acontecer, porque uma pessoa, há muitos até questionamentos, é engraçado, por exemplo, se um atleta vegano, como mencionou, um ultramaratonista, o mesmo Lewis Hamilton, que eu gosto muito, as pessoas acham que, na verdade, na Fórmula 1 não é necessário ter um bom porte físico, que é errado. E lutadores também. E lutadores e vários. Muitas pessoas argumentam, mas essa pessoa, quando construiu os músculos, comia carne. Ou essa pessoa talvez usa esteroides, talvez a pessoa faça isso e tudo. Então, os estudos científicos são muito interessantes porque são feitos em situações controladas. Ou seja, mudar apenas uma variável, que seria, no caso, a proteína vegetal ou animal, tentando manter as outras de forma constante e avaliar se, de fato, isso faz alguma diferença ou não. E, mais uma vez, eu digo, não há diferenças na síntese proteica muscular, no ganho de massa muscular, no ganho de força, de potência, nem capacidade aeróbica. Então, hoje em dia, isso acaba por ser, Antônio, na minha prática clínica, por exemplo, no meu convívio, um dos motivos que impedem as pessoas de dar esse passo. Às vezes a pessoa já sensibilizou com os animais ou com o planeta, sabendo do impacto também ambiental dos alimentos de origem animal, mas por receio de perder músculos, de perder força, ou de diminuir performance, ou não se sentir bem, acaba por deixar de dar esse passo. Então, acho que uma boa parte do meu propósito, se eu posso dizer assim, hoje é tentar passar a informação adequada para que as pessoas possam fazer uma alimentação de base vegetal, uma alimentação vegana, de forma adequada a garantir esses nutrientes, que não há motivos para ter esse receio, se tudo for muito bem estruturado. Será que um dos motivos é o desconhecimento das fontes de proteína, de proteínas vegetais? Talvez, sim, ou talvez a ideia de que as proteínas vegetais são de pior qualidade ou coisa do tipo. Isso aí é uma coisa que também tive vontade de fazer minha tese sobre isso. É um tema que eu gosto muito. Os animais, muitos dos animais que as pessoas comem, na verdade, alimentam-se de vegetais, não é? E sintetizam a proteína através dos aminoácidos dos vegetais. Dos vegetais, exato. E mesmo que possam, por exemplo, ter sistemas digestivos diferentes, é mais ou menos por aí a ideia. O que hoje já temos de evidência científica, o que é muito claro, é que garantindo a ingestão proteica total recomendada, a fonte proteica não é assim relevante. Tem vários estudos muito engraçados, por exemplo, que compararam grupos que suplementaram com whey protein, que é a proteína do soro do leite, né, uma proteína animal, e com proteína de trigo, arroz, ervilha, soja, milho, batata, vários tipos diferentes, vários tipos de estudo, e a síntese proteica muscular, vamos dizer, das variáveis da equação da construção de músculos, vamos dizer assim, não houve diferenças entre os dois. E hoje sabemos também que muito dos pontos mencionados sobre a qualidade inferior das fontes proteicas vegetais, que elas não são tão bem absorvidas e tudo, que é um termo estranho que se chama digestibilidade, não é tão inferior assim nas fontes proteicas vegetais como se acreditava. Muitos estudos eram feitos com proteínas vegetais cruas, né? Ninguém come arroz cru, feijão cru, né? O processamento, o cozimento, e mesmo fontes proteicas hoje mais processadas, e que isso não quer dizer que são más, pelo contrário, por exemplo, o tofu, o tempé, o seitan, a soja texturizada, a bebida de soja, o iogurte de soja, por exemplo, já tem digestibilidades e qualidades proteicas muito semelhantes aos dos alimentos de origem animal, digestibilidades próximos ali de 90%, 95%, enquanto as leguminosas, os cereais, ficam ali próximo dos 70%, 80%.
Ou seja, a fonte proteica não é um argumento para se deixar de ter uma alimentação vegetal, vai ser suficiente para construir músculos. E talvez nem seja uma das principais questões. Não. Realmente, uma das principais questões parece-me que é realmente o que é que o nosso organismo tem a capacidade de absorver. Quão saudável está. Não é? Exato. Porque, de uma maneira geral, as pessoas têm o corpo tão obstruído, não é? O sistema linfático em tão mau estado que tem uma capacidade de absorção extremamente limitada. Não é? O que é importante entendermos quando pensamos de fontes proteicas também vegetais ou animais, tudo, claro que tudo vai depender do contexto. Hoje, o que a evidência científica mostra que uma alimentação mais de base vegetal, mesmo não exclusivamente vegetal, que inclui alguns alimentos de origem animal, por exemplo, sei lá, peixes, iogurtes, por exemplo, que é o que é mais estudado. Mas se for 90% de origem vegetal, predominantemente base vegetal, já colhemos os benefícios cardiometabólicos ou redução do risco de doenças de uma alimentação de base vegetal. No entanto, eu gosto sempre de dizer que é importante a gente pensar no alimento como um pacote de nutrientes. Então, por exemplo, quando você come ali um feijão, ou uma soja texturizada, ou um tofu, uma lentilha como fonte proteica, além da proteína, vem no pacote folato, zinco, ferro, polifenóis, são aqueles compostos bioativos que dão a cor bonita da casca do feijão encarnado, por exemplo, a cor bonita do mirtilo, que são incríveis para a nossa saúde. Imensa fibra, que é maravilhoso, e as pessoas precisam muito, muito aumentar o consumo de fibras. Então vem um pacote mais interessante nutricionalmente, pensando no contexto da alimentação. Quando comemos principalmente carnes vermelhas e carnes processadas, né, os enchidos, o pacote, embora possa até ter mais proteína ali por 100 gramas, é uma análise reducionista, só analisar pela proteína e não considerar todo o pacote dos nutrientes que vem junto, com bastante gordura saturada, alguns até com gordura trans, o colesterol dietético, ausência de fibras e de fitoquímicos. Então, essa visão mais do todo e menos reducionista das fontes proteicas é uma das formas de ver o alimento que seria importantíssimo que a população começasse a ter. Lucas, e ainda em relação às proteínas, será que o consumo proteico é sobrevalorizado, especialmente no desporto? Sim, ainda pode-se dizer que sim, existe Associa-se o consumo de proteína à força? Exato, e não é proteína muitas vezes. Exato, não é quanto mais proteína melhor, é proteína necessária. E claro que vamos falar num cenário de um ambiente de segurança alimentar, ok? Por exemplo, aqui na Europa, né? Claro que a proteína pode se tornar algo mais relevante, até as fontes proteicas mais relevantes, num cenário, por exemplo, tipo África rural, um cenário onde há insegurança alimentar e pobreza. Então vamos falar no contexto de segurança alimentar. Hoje, o que a evidência científica mostra é que cerca de 1,2 gramas de proteína por quilo corporal por dia para uma pessoa que não treina, uma pessoa, vamos dizer, normal, seria o ideal. Então, vamos supor que tem uma pessoa de 70 quilos, se ela ingerir por volta de 84 gramas de proteína no dia, já seria um valor ok. Em Portugal, a ingestão é por volta de 1,4, a ingestão média da população, segundo o último inquérito de 2017, é em torno de 1,4, ou seja, a população portuguesa já está consumindo proteína suficiente. E o excesso pode ser prejudicial. Então, aí há que ter alguma cuidado nessa interpretação, mas depende. Para o atleta, e depende da modalidade, a ingestão proteica tem que ser maior, porque há ali uma remodelação dos músculos, adaptações fisiológicas que têm que ser feitas, e mesmo a construção mesmo do tecido muscular. Então, para os atletas, esse 1,2, para uma parte deles, já não é tão suficiente, e varia de 1,2 até 2 gramas de proteína por quilo. 2,2. Geralmente 1,6 gramas de proteína por quilo de peso corporal por dia, para a maior parte das modalidades e para construir massa muscular, já é suficiente. Estás com um bom bíceps aí, estou vendo aí o teu bíceps. Eu tenho esse hábito nas consultas de explicar e ficar fazendo assim. É verdade. Nem me reparei que eu tinha feito isso. Mas é realmente... Hoje em dia, falar que as pessoas estão a dar um valor demasiado alto à proteína é verdade. Pessoas que ingerem 3 gramas de proteína por quilo
4 gramas de proteína por quilo. Isso seria, por exemplo, eu que tenho 70 e poucos quilos, 70 quilos, teria ingerir 210 gramas de proteína, 3 gramas de proteína por quilo. Isso é extremamente elevado, não há necessidade de consumir essa quantidade proteica. Ou seja, para a maior parte das modalidades, a proteína adequada, falando de desporto, né, de atletas, já é mais que o suficiente, por volta de 1,6 a 2 gramas de proteína por quilo, e mais importante até são outros aspectos, a quantidade de hidratos de carbono, uma alimentação rica em frutas e vegetais para boa recuperação muscular, que muitas vezes é deixado de lado. A pessoa quer simplesmente colocar batidos proteicos para dentro, ou comer um bife de 300 gramas e acha que isso é suficiente. Não é por aí que a nutrição do desporto deve ir, e hoje há sim um excesso disso. Sobre fazer mal, é mais pelo pacote que vem a proteína em si do que pelo nutriente proteína. Hoje o que a gente tem de evidência científica é que ingestões proteicas mais altas, além de desnecessárias, não necessariamente causam malefícios para os rins e tudo pela proteína alta em si, mas, como disse, pelo pacote. Porque se você vai buscar a proteína, principalmente em fontes de origem animal, na carne vermelha, por exemplo, para você comer muita proteína, você vai comer muita carne, com isso vem muita gordura saturada, muita, provavelmente, gordura trans, a depender da fonte, muito colesterol alimentar. Então, no pacote do alimento que você está a consumir para tentar obter mais proteína, vai vir os malefícios associados. A gordura saturada está associada ao aumento do colesterol LDL, do risco cardiovascular, vamos dizer, uma piora da microbiota intestinal, ou até mesmo um aumento do risco de gordura no fígado e outras questões. Então, hoje em dia, não sabemos que não é só pelo nutriente proteína em si mais elevado que traria algum malefício, mas pela fonte que vamos buscá-la. Ou seja, doses mais elevadas de proteína de origem vegetal são menos danosas do que, por exemplo, de proteína animal. Isso para pessoas saudáveis, pessoas que já têm problemas, por exemplo, renais, aí sim tem que ter alguma atenção com a quantidade proteica. Não pode, de forma alguma, exagerar. Achas que esta crença de que uma alimentação que exclui carne e peixe leva a deficiências nutricionais está a perder força? É difícil trazer uma resposta não enviesada disso, porque acaba por viver numa bolha, né, das pessoas que têm uma alimentação mais de base vegetal, mas eu acho que tem tido cada vez mais difusão de informação de qualidade sobre isso. Então as pessoas estão deixando essa crença de lado que uma alimentação vegana, 100% vegetal, já é um decreto, um sinônimo de déficit, ou de fraqueza, ou de perda de músculos. As pessoas já estão deixando de acreditar isso e fico feliz. De fato, Antônio, precisamos ter algum cuidado nessa transição alimentar, por questões culturais e tradicionais, né? De que estamos habituados a montar um prato desse jeito, a comer esse tipo de refeição, e quando, por exemplo, se uma pessoa come lá arroz, legumes e um bife, simplesmente tira o bife e mantém só arroz e legumes e hortícolas, não está adequado. Vai precisar ali incluir uma leguminosa, um feijão, um grão... E há várias nuances, não é? Há várias nuances, porque os legumes também podem ser sobrecozinhados, não é? Assim como o arroz, quer dizer, há várias nuances. Exato, mas então eu não acho que a crença... E nem todas as dietas veganas são saudáveis, não é? Não necessariamente. Há muita gente que não come carne nem peixe enfim, que não tem uma alimentação nada saudável. Não é? Exato, esse é um ponto. Esse exemplo que eu dei, que as pessoas fazem muito, eu vejo muito na prática clínica, elas tiram os alimentos de origem animal e não fazem uma reestruturação do prato ou da refeição para garantir todos os nutrientes. Acontece muito com o cálcio, por exemplo, tira-se o leite, os laticínios e não a inclusão de uma bebida vegetal, principalmente a de soja, que é mais interessante, fortificada com cálcio, um iogurte de vegetal fortificado com cálcio, ou não aumenta o consumo de folhas verdes. Então, há uma série de nutrientes a terem atenção, como, por exemplo, o cálcio, ferro. A proteína nem entraria muito aqui, que é tão fácil de obter, mas pode. O iodo, a vitamina D e o ômega 3, talvez seriam nutrientes que temos que ter ali só uma reestruturação, não é nem um bicho de 7 cabeças, muitas vezes nem precisamos mudar muito a rotina alimentar das pessoas, e é mais sobre até incluir novas coisas do que simplesmente deixar de consumir. E em relação à vitamina B12?
Bom, esse é um ponto importante. A vitamina B12, a cobalamina, ela é produzida por bactérias. Ela, na verdade, não é produzida por animais. Então, se elas estão ali na carne, historicamente, foi porque os animais ruminantes conseguiam as bactérias ali do trato gastrointestinal, conseguiam produzir, como eles ruminavam, eles acabavam por absorver. E os outros animais que não eram ruminantes, como as galinhas, os porcos, acabavam por obter ali alguma vitamina B12 das bactérias, dos alimentos sujos e do chão e tudo mais, o que era mais ou menos como acreditamos que nós obtínhamos a B12 no passado, né? Isso é uma das teorias. Porque, na verdade, conseguimos produzir B12, nossas bactérias, só que na região, vamos dizer, após o ponto de absorção. Nós absorvemos aqui, nossas bactérias já produzem no intestino aqui, então o fluxo não volta, não é possível absorvê-las. Ou seja, hoje os alimentos de origem vegetal não têm vitamina B12, e os alimentos de origem animal sim. No entanto, há que considerar aqui algumas questões. A forma como hoje os animais são tratados na indústria animal e como é feita a produção de carne, se você for pesquisar qual é o maior consumidor de vitamina B12 no mundo, é a indústria agropecuária. Quem mais compra vitamina B12 no mundo é a indústria agropecuária, porque eles fortificam as rações dos animais com B12. Então, muitas vezes eu ouço, mas uma alimentação vegana não é natural, não é correta, porque tem que suplementar a B12. Mas, se você abrir a lista de fortificação da ração dos animais da indústria, há inúmeros nutrientes ali. Ômega 3, iodo, outros minerais, mesmo a vitamina B12. Então, acaba por ser uma suplementação indireta. Então, hoje, como os alimentos de origem animal são produzidos, boa parte dos nutrientes foram ali adicionados também, né? Seja na ração, ou seja de outra forma. Então, o sistema alimentar mudou, por isso, para uma alimentação vegana, é mais prudente e seguro suplementar B12. É uma vitamina que você pode suplementar de doses semanais, ela é hidrossolúvel, um excesso vai ser eliminado, não tem risco nenhum. Ou consumir alimentos fortificados. Hoje já temos bebidas vegetais fortificados, levedura nutricional, mesmo alguns produtos análogos à carne, tipo frango vegan, hambúrguer vegan, já tem B12, ou até iogurtes vegetais fortificados, já há várias opções fortificadas, o que é excelente. Mas, de fato, é uma vitamina, Antônio, que temos que ter atenção, muita atenção, porque o déficit de vitamina B12 a longo prazo pode trazer danos neurológicos irreversíveis. Isso não acontece apenas em pessoas veganas, ok? O que é importante entender é que a B12 é muito mais sobre a absorção bem feita do que sobre a ingestão. Pessoas que tomam muito antiácidos, medicamentos antiácidos, consomem muito álcool, ou mesmo pessoas com mais de 65 anos, uma fase da vida em que o pH do estômago já não está tão ácido mais, tem dificuldade de absorção de B12. Então, pode haver déficit de vitamina B12 em pessoas que comem carne todos os dias. Por isso é uma vitamina que envolve muito mais questões, desde fortificação de ração, fortificação de alimentos, capacidade de absorção, do que simplesmente é vegano, tem déficit de B12. Só que isso é apenas o que é falado. Mas, em resumo, é uma vitamina que tem que ter alguma atenção. E a suplementação é a forma mais prudente de obtê-la. Então, nós há pouco falávamos sobre atletas, não é? Que são muitos, desde surfistas, como o Kelly Slater, tenistas, como o Novak Djokovic, a Serena Williams e a irmã, não é? Lutadores também, como o Bruno Carvalho, o campeão da MMA, o lutador de jiu-jitsu, o David Mayer, o brasileiro. Agora a jovem estrela do jiu-jitsu também, o Mika Galvão, que está a ganhar a toda a gente com 18 ou 19 anos. Sim. Também vegano. Bom, são muitos, não é? São muitos os exemplos, não vale a pena. Há um documentário, inclusivamente, brilhante, sobre desportistas de alto rendimento veganos, que é o Game Changer, não é? Documentário incrível. Tu próprio és desportista e és vegano há quanto tempo, exatamente? 7 anos e meio, quase 8 anos. Ok, e já praticavas desporto antes? Já também. E como é que foi a tua transição enquanto desportista? Tu sentiste
a tua performance melhorar? Ou como é que foi? Olha, como na altura eu já pesquisei bastante, olha, eu não senti nenhuma piora, nenhuma. Na verdade, até senti uma melhora em algumas modalidades. Não necessariamente se deve por algo mágico que tem na alimentação vegana, mas porque fiz trocas nutricionalmente muito mais interessantes. Eu tinha essa obsessão com a proteína, né? Comia 6 ovos numa refeição, uma coisa maluca, assim, que todo mundo talvez já teve. E comecei a pensar na alimentação de uma forma muito mais integrada. E comecei a incluir, por exemplo, mesmo com mais fontes proteicas vegetais, com menos gordura saturada, senti melhor funcionamento do intestino, uma melhor performance em modalidades mais que exigiam aeróbico. Isso pode ser mais relacionado até ao fato da alimentação vegana ter mais hidratos de carbono em geral, não necessariamente do que a gorduras, por exemplo. Então, os hidratos de carbono são fundamentais para a performance desportiva, para a maior parte delas. Então, isso era uma coisa que não tinha atenção, e numa alimentação vegana isso foi, com certeza, uma diferença significativa. E pensando em incluir mais alimentos de origem vegetal, naturalmente a gente aumenta o consumo desses compostos bioativos que mencionei, desses polifenóis, desses fitoquímicos, e tive, claro, uma sensação de melhora da recuperação muscular. Claro que eu tento sempre ser muito imparcial e também tentei refletir na altura se isso não tinha a ver com um efeito quase que placebo de estar mais alinhado com meus propósitos ou estar mais feliz por seguir algo que acredito e que gosto, o que também é digno, né? É importante, mas eu senti melhorias que honestamente não sei dizer se foi necessariamente por ser uma alimentação vegana ou por melhorar a qualidade da alimentação em geral. O que eu vejo na prática clínica é que há pontos de atenção e pontos de melhoria quando as pessoas fazem essa transição. O ponto de atenção é muitas vezes com a questão intestinal. Às vezes a pessoa está acostumada a uma alimentação tão baixa em fibras que quando inclui leguminosas, alimentos com mais fibras ou outros compostos, podem ter mais gases, confortos gastrointestinais que têm que ser trabalhados e adaptados. Geralmente esse é um ponto de atenção que costuma acontecer. Por outro lado, muitas pessoas relatam que sentem melhor recuperação muscular, melhor disposição e até um melhor funcionamento do intestino, que muitas vezes também está ligado a sentir seguro para poder fazer o desporto sem ter que correr da casa de banho, coisas do tipo. Então, e o funcionamento do intestino tem uma importância tremenda, não é? Porque tem que ver com o sistema linfático, tem que ver com a eliminação de toxinas. E de certa forma, uma alimentação vegana, saudável, tenho que fazer esta ressalva, não é? Saudável, permite uma menor ingestão de toxinas e uma maior eliminação de toxinas. Concordas? Eliminação. Bom, honestamente, não desconheço evidências científicas que mostrem sobre isso. Porque seria, o que seriam as toxinas? Não sei se seriam toxinas ambientais. Todas as toxinas, não é? Todas as toxinas. Por exemplo, a carne, tudo aquilo que são cadáveres, não é? Tem mais parasitas, bactérias, fungos, são cadáveres. Não é? Ou seja, esses parasitas, quando nós os ingerimos, eles produzem toxicidade, produzem toxinas. Não é? Eles podem alojar-se em determinados órgãos e produzir toxinas que circulam pelo sangue, não é? E que se podem acumular em determinadas partes do corpo. Normalmente, quando se faz jejum, ativa-se o sistema linfático. Começamos a eliminar as toxinas, paramos de poluir, não é? Paramos de intoxicar, damos espaço ao corpo para ele se autorregenerar. Não é? E a partir do 3º dia de jejum, começa a autofagia. Não é? Que o jejum metabólico permite que as células, no fundo, se alimentem do lixo celular. Não é? Então isso promove a autorregeneração. Por isso é que Hipócrates dizia,
a cura está ou nos alimentos ou na ausência deles. O jejum, seja o jejum a seco, que é o mais radical, seja o jejum à água, seja o jejum a suco, tem sido uma das formas de cura de doenças, inclusivamente doenças graves, como cancros e afins, mais com melhores resultados ao longo da história da humanidade. É o jejum, sempre o jejum. Ainda há dias, conversava com um amigo que dizia que se curou de um cancro com um jejum de água de 28 dias. Nossa. Isto é muito simples, é a eliminação. O nosso corpo é um sistema de tubos, não é? E quando os tubos estão obstruídos, a coisa complica-se seriamente. E grande parte daquilo que nós consideramos comida, na verdade, é veneno, é intoxicação. Não é? Intoxica-nos, não é? Obstrui os tubos que compõem este biorrobô. Não é? Os próprios intestinos, não sei se já ouviste falar na placa de muco dos intestinos. É que isto depois tem que ver com o pH. Não é? Quando o nosso sistema linfático, quando nós temos uma alimentação relativamente saudável, ingerimos poucas toxinas, não é? Quando nos intoxicamos pouco e o nosso corpo, o nosso sistema linfático, sobretudo, está a funcionar bem, nós conseguimos manter o pH conseguimos assegurar o pH ideal do corpo. Ou seja, conseguimos manter o corpo alcalino. Não é? O que acontece é que a maior parte das coisas que nós comemos acidificam o nosso corpo. E a acidificação causa inflamação. Não é? Que é a origem na verdade, de qualquer doença. Poder-se dizer que só há uma doença, que é a inflamação. E isto tem uma relação com parasitas, bactérias, fungos, e frequentemente há uma relação direta entre doenças e parasitas. E a presença de parasitas, por exemplo, nos intestinos, vai-se criando uma película de muco para proteger a parede intestinal da acidez. De muco, misturada com resíduos de comida, de fezes. Não é? E o que acontece é que é através dos intestinos, como sabes, que se dá o processo digestivo, não é? Ou grande parte do processo digestivo, que nós absorvemos, que o nosso corpo absorve os nutrientes que precisa. Não é? E o restante, enfim, continua e é eliminado. Não é? Ora, como a parede intestinal fica revestida desta película de muco, com a continuidade da intoxicação vai engrossando, a capacidade de absorção vai ficando dos nutrientes vai ficando cada vez mais limitada. E entre esta película de muco e a parede intestinal vão-se alojando colónias de parasitas. E isto tem consequências graves a vários níveis, não é? Quer para a saúde física, quer para a saúde emocional, mental, porque está tudo interligado, na verdade. Não é? E nós muitas vezes olhamos para dependentes, para toxicodependentes, não é? Para dependentes de cocaína ou de heroína, não é? Os junkies, não é? Que em Portugal chamam-se carochos, muitas vezes. E dizem, pá, coitado, é um desgraçado, é um pobre diabo. E as pessoas não se dão conta que elas também são junkies, são dependentes de substâncias químicas, são dependentes de amido, são dependentes de açúcares,
tu vês que há uma pastelaria em cada esquina, não é? As pessoas são dependentes, grande parte das pessoas é dependente de açúcar, de bolos. As pastelarias são como casas de chute, salas de chute. Não é? Tu vês que em todos os supermercados, junto às linhas de caixa, tens chocolates, doces, bombons, gomas, esse tipo de coisas que nem sequer deviam ser permitidas, não é? Ou deviam ter, exatamente como os cigarros têm, deviam ter um rótulo, não é? Com um aviso bem claro das possíveis consequências de comer aquela porcaria em excesso, não é? Então, as pessoas são dependentes disto, mas esta dependência o que é? Esta dependência, quando tu fazes um jejum, tu percebes a origem desta dependência. Porquê? Quando fazes um jejum mais prolongado, o corpo expele parasitas. Tu começas a hidratar, seja com água, seja com sumos, a hidratar por cima, a hidratar por baixo, porque normalmente quando se faz jejum também se faz enema, que é a lavagem intestinal, e ao fim de algum tempo começam a sair parasitas e tu vês. E não é um cenário agradável. As pessoas não imaginam o que têm dentro. São parasitas, são autênticos demónios, são muito assustadores, não é? São parasitas grandes. E o que acontece é que depois de um jejum prolongado, por exemplo, de 12 dias ou de 21 dias, não é? Tu percebes que há um reset biológico. Ou seja, percebes que muitos dos apetites que tu tinhas deixaste de ter. E do ponto de vista emocional é complicado. Eu já te vou explicar porquê. Não sei se tu já tiveste essa experiência, já fizeste jejum? Não. Ok. Porque tu depois chegas à conclusão que muitos dos apetites, que todos os apetites que nós temos, são, na verdade, apetites dos parasitas. Não são nossos. Ou seja, aquela necessidade de comer o bolo ou aquele tipo específico de chocolate ou de outra coisa qualquer, não é nossa. Depois de um jejum, nós não temos essa necessidade. Depois dessa colónia de parasitas ser reduzida substancialmente, ficar menor, esses apetites desaparecem. Ou seja, os parasitas, todas as células têm uma consciência e os parasitas manifestam-se também nessa tela que é a nossa consciência. Nós temos vários corpos, temos corpo mais denso, corpo físico, e temos corpos mais sutis, e a nossa consciência é como se fosse uma tela, onde são projetadas as energias que estão no nosso campo eletromagnético. Ou seja, muitos dos nossos pensamentos, ou muitas das nossas emoções, podem ser uma manifestação de parasitas. Os parasitas têm consciência. Então, muitos dos desejos que nós temos são desejos, na verdade, de parasitas. Seja desejos por comida, seja desejos por uma droga, sejam desejos por até por sexo ou por outra coisa qualquer. Jesus, quando curava, saíam parasitas. O parasita é como se fosse uma antena no corpo físico de uma determinada forma de pensamento tóxica. Sim. Então, por isso é que nas tradições espirituais, em todas as tradições espirituais, não se recomenda a matança de carne. E quando se come, e quando se mata carne, mata-se em ritual e a carne é abençoada. E isso era algo que era raro, ou seja, não era banalizado, não se comia carne todos os dias, não é? Comia-se
muito de vez em quando. E nem é preciso ir muito longe, não é? Os nossos avós, os nossos bisavós não comiam carne com a frequência com que as pessoas comem hoje em dia. Nem com esta qualidade, não é? Porque, enfim. Se bem que muita gente também diz, olha, então e os legumes e as frutas, as verduras, também não estão todas contaminadas com agrotóxicos? E é saudável estar a absorver esses tóxicos? Bom, não, claro que saudável não é. E por muito que se procure desinfetar, não é? Remover esses agrotóxicos, seja com vinagre, com bicarbonato de sódio. Claro que alguma coisa nós acabamos por ingerir. Ainda assim, talvez seja preferível, não conseguindo encontrar fruta e verduras biológicas, de origem biológica, verdadeiramente biológica, ainda assim talvez seja preferível a comer carne e peixe, porque isso tem outras implicações mais graves. Além dos agrotóxicos, que também tem. Sim. E antibióticos e sabe Deus o que mais. Mas era por isso, desculpa, estendi-me um pouco com esta... Mas era isto para responder à tua questão das toxinas e da eliminação das toxinas, não é? Muitos dos grandes seres que fizeram a humanidade avançar não comiam nem carne, nem peixe, não comiam nada de origem animal. Eu acho que é uma postura, mudando um pouco o assunto, eu acho que é quando se fala sobre as grandes personalidades que tinham esse tipo de uma alimentação vegetariana na altura, que já era uma coisa revolucionária, vem dessa ideia de mesmo refletir sobre as nossas escolhas, sobre o que fazemos e tudo, e acho que isso pessoas que geralmente intelectualmente já eram mais avançadas tinham essa capacidade de refletir, e acho que hoje isso perde-se muito no mundo de hoje, mesmo tentar falar com a juventude sobre isso, que era para ser otimista, é algo que muitas vezes não é tanto. Os jovens também estão bastante alienados a essas questões e querem praticidade e tudo, então acho que exige uma reflexão maior do que é consumido, obviamente por várias questões, não só de saúde do planeta, mas a questão ética, para mim, devia ser a mais discutida e, na minha opinião, é o principal motivo pelo qual as pessoas, ou talvez o único, que as pessoas deviam se tornar mesmo veganas. Mas, ao mesmo tempo, tenho que entender que cada um está no seu tempo, na sua jornada, e não é pragmático, não é objetivo tentar convencer alguém, como falamos. Não, com certeza, com certeza. Tudo tem o seu tempo. O Rudolf Steiner dizia que, garantidamente, no futuro, não... Aliás, não só o Rudolf Steiner, todos eles dizem que num estado de consciência mais elevado, ou seja, num estado de consciência, ou para estados de consciência mais elevados, que é para onde a humanidade está a caminhar, é inconcebível tratar os animais desta forma e comer cadáveres. Mas isso acontecerá naturalmente, não é? Estamos todos aqui, cada um no seu ritmo. Sim. É importante falar sobre as coisas, não é? Mas com respeito enfim, por todas as perspectivas e todos os estilos de vida e é assim. Exato. Há várias humanidades a coexistir, não é? Sim, e temos que nos respeitar mutuamente e ter consciência que somos todos um, porque eu próprio comia carne até há bem pouco tempo, não é? Exato. E tu também, não é? Nós não nascemos vegetarianos ou veganos, não é? Nós passámos por essa transição. E é uma transição porque penso que toda a gente passará, mais tarde ou mais cedo, nesta existência ou numa futura vida, mas é inevitável. Exato. E o mundo precisa. O mundo precisa por todas as razões, não é? Porque isto não é só por uma questão
de saúde, tem outras implicações, não é? Kármicas, não é? O Tolstói, por exemplo, não era o único, dizia que enquanto houver matadores, haverá guerra. Exato. Uma das leis do cosmos é a lei causa e efeito, não é? E nós raramente percebemos a dimensão do efeito das nossas escolhas, das consequências das nossas escolhas. Exato. Isso talvez seria o core, eu acho, da mudança. Entender exatamente essa relação causa e efeito. Todas das escolhas que fazemos. E das escolhas alimentares implica em várias questões ambientais, sociais, de saúde, éticas. Mas eu, honestamente, eu sou uma pessoa muito otimista, mas eu acho que ainda em vida eu não vou viver num mundo que seja maioritariamente vegano. Infelizmente, mas talvez meus filhos já, netos, mas Está a acontecer. sendo otimista. Está a acontecer. Tá, sim. Mas eu acho que ainda exige, porque infelizmente o consumo de carne tem até aumentado em alguns países que estão economicamente evoluindo, porque a carne foi associada também a esse status financeiro, né? Mas as coisas podem mudar, como você falou, em alguns casos, mesmo as pandemias ou as condições que os animais são criados podem levar a outras proliferações de micro-organismos que podem gerar outras pandemias, e isso vai começar a ser algo questionado, mesmo por quem não questiona hoje. Sim. Então, por algum meio, por algum caminho que às vezes a gente nem sabe, nem está no controle, vai acabar por acontecer. E há interesses económicos muito fortes, não é? A indústria agroalimentar é poderosíssima, não é? A indústria é uma das que mais dinheiro geram, não é? Então, é natural que ofereça resistência. Exato. Resistência, não é? Não vai ser. Não sei se há relação, aqui causa e efeito, entre isso e os inúmeros blogs que têm surgido, e blogs e canais de YouTube e tal, de pessoas que curam doenças com uma alimentação exclusivamente de carne. Já deste conta disso, da existência disso? Mas tem que ter algum cuidado com esses relatos, até porque não há nenhum outro, não dá para saber a veracidade, não dá para saber se foi exatamente por isso. Ela poderia simplesmente ter se curado sozinha, sem nada dessa doença, e ter atribuído sua alimentação. Por isso que gosto sempre de me ater à evidência científica bem conduzida, com boa metodologia, para poder concluir. Então, geralmente, esses casos, quando vêm à tona, geralmente não são considerados, porque há várias coisas não controladas aí que pode ter acontecido ao acaso e não necessariamente pela troca da alimentação. Não conseguimos rastrear exatamente que fisiologicamente não faz muito sentido, né? Uma alimentação que exclui fibras, fitoquímicos, alimentos de origem vegetal, trazer benefícios, né? E é caso para dizer que para quem já não está com muita vontade de sair da zona de conforto, não é? E se depara com um blog destes, é como se encontrasse ali justificação para ficar onde está, não é? É caso para dizer, junta-se a vontade como é que é? Junta-se a fome à vontade de comer. Exatamente. É mesmo ouvir algum especialista dizer que álcool faz bem ou que o tabaco faz bem. As pessoas adoram ouvir coisas boas sobre os maus hábitos delas, né? Então, é mais ou menos por aí, exatamente. Mas, olha, eu também acho que isso é uma coisa que vai, assim como tiveram outras ondas de dieta paleolítica, cetogênica, sei lá, igual essa carnívora. Agora acho que isso vai ser uma onda que vai e logo depois passa. Não acredito que isso dure também por muito tempo, alguns aninhos mais. Porque não está de acordo com a evidência científica, não faz nenhum sentido fisiológico, não faz sentido ambiental nem social, esse consumo de alimentos de origem animal exacerbado. Não acho que vá se sustentar. Me assusta algumas posturas políticas que defendam isso em alguns países, né, alguns órgãos de saúde que considerem opiniões de algumas pessoas desse campo, mas mesmo assim eu acho que não vai para frente por muitos anos. Não me assusta muito isso, por enquanto. Sim. Bom, eu não sei se tu já tinhas considerado esta questão dos parasitas. Não desconheço. Não conhecia nada sobre isso. Ok.
Se quiseres, eu depois posso partilhar contigo alguns livros Ok? interessantes, alguns links. Uhum. Mas com certeza já tinhas dado conta que nós, de uma maneira geral, temos uma relação muito emocional com a comida. Ah, sim. Sim, por acaso estava recentemente a estudar sobre isso. Eu honestamente discordo de um ponto que a gente seja viciado. O mecanismo cerebral seria diferente um pouco de uma adição, de um vício. É mais um vício no comportamento ou na sensação de recompensa do que um vício, uma dependência química em si. Por exemplo, ninguém sai a comer colheradas de arroz, de açúcar branco, e nem a roubar necessariamente para comprar comida, como acontece com as drogas, por exemplo. Então, eu tenho alguma cautela com o termo vício, mas a questão é que vivemos num ambiente que chamamos obesogênico, um ambiente em que há uma oferta muito grande, e não gosto nem de dizer que é açúcar ou algo assim, mas de alimentos hiperpalatáveis, que é uma combinação de fatores, inclusive o açúcar, o sódio, muitas vezes hidratos de carbono refinados e gordura, que tornam o alimento hiperpalatável. Então, o sentimento de recompensa ao consumir, a baixa saciedade, o fato de ser hiperpalatável, num ambiente em que se favorece esse consumo, vai gerando esse comportamento persistente. Então, é mais ou menos por aí que eu interpreto, mas, de fato, hoje, um dos principais problemas é o quanto o ambiente alimentar tem influenciado, e digo ambiente físico como ambiente virtual também, com marketing, propaganda, incentivos, etc. Então há que ter alguma cautela, não demonizando esse tipo de alimentos, tudo depende do contexto. Você comer ali um pastel de nata vegan uma vez por semana, se a sua alimentação é completamente saudável, no ponto de vista científico, não vai fazer diferença. Eu, por exemplo, posso dizer que não sou uma pessoa que tenho esse comportamento consistente de consumo de doce, isso para mim é uma relação super tranquila. Mas eu acho que essa relação com a comida é algo que vem da causa raiz, mais uma vez, que é a falta de reflexão, de autoconhecimento, de entender como o ambiente funciona e tudo mais. Há outras questões genéticas, há pessoas que de fato têm genes que levam à obesidade, aí o cérebro delas funcionam diferente, o sentido de saciedade, recompensa, etc. Mas parte muito da influência do ambiente externo. Isso é uma coisa hoje em dia também que não está muito no controle. Muitas vezes nem somos nós que tomamos nossas decisões. Somos muito influenciados pelo ambiente. Isso dificulta bastante o trabalho dos nutricionistas. Sem dúvida, mas pelo ambiente externo e pelo ambiente interno também. Isso eu desconheço, essa Porque compreensão. os pensamentos não brotam do cérebro. O nosso corpo mental envolve o nosso corpo físico. É uma camada, não é? Ou seja, os nossos corpos mais sutis envolvem como capas o nosso corpo físico. Uhum. É uma consciência não localizada. E tudo aquilo que está presente no campo eletromagnético projeta-se nessa tela que nós chamamos consciência. E, na verdade, quando nós temos o hábito de beber álcool todos os dias, ou de beber café, ou de comer bolos, ou biscoitos, ou guloseimas, ou aquele determinado tipo de chocolate, não é? Que se eu não tiver, tenho que ir ao supermercado buscar, nem que seja só para ir buscar o chocolate, não é? E vou suando. Então, isso são vícios, efetivamente. E são vícios e quem está a alimentar-se são determinadas colónias de parasitas dentro do nosso corpo. Não somos nós, por isso é que muitas vezes o apetite é insaciável, porque não nos está a nutrir, está a alimentar os parasitas, não está a nutrir o nosso corpo. E as colónias vão crescendo, não é? Vão aumentando, aumentando, aumentando. Eu hei de enviar-te alguma bibliografia sobre este tema. Ok. Olha, queria perguntar-te,
O que é que tu comes normalmente num dia? Ou assim, durante a semana? Como é que é a tua alimentação? Ok. Boa. Vamos lá. Por exemplo, de manhã, normalmente, tomo café e vou treinar. Água, café e vou treinar. E não muda muito, mas há algumas opções. Geralmente de manhã. Hoje, por exemplo, fiz um batido de bebida de soja, banana, morangos congelados, proteína em pó e sementes ricas em ômega 3. Geralmente chia ou linhaça, por exemplo. Uhum. Geralmente por aí. E pão com. Hoje foi com doce de abóbora, que eu gosto, meu favorito. E aí já estou recarregado do treino, bem. Almoço, geralmente, varia muito, mas vou dar um exemplo que eu gosto muito. Sendo brasileiro, arroz, feijão, quase sempre. Faço feijãozinho com alho e tal, faço um tofu grelhadinho, cebolada de tofu e sempre muitas hortícolas, seja, por exemplo, uma tigela grande de salada ou legumes salteados no prato. Simples. Geralmente uma fruta ou um sumo de laranja de sobremesa, também um hábito brasileiro. Lanche da tarde pode ser uma papa de aveia, ou pode ser um iogurte de soja com frutas mais sementes, por exemplo, e aveia, normalmente por aí, mas às vezes faço pipoca também, tem uma máquina de fazer pipocas, eu gosto muito, é um cereal integral, super saudável, e geralmente o jantar vai mais ou menos nessa ideia dos grupos alimentares também que mencionei, vai uma leguminosa, por exemplo, pode ser tipo lentilhas, com quinoa, ou arroz, ou massa, ou batatas, às vezes a soja, às vezes o seitan, às vezes o tofu, e mais vegetais. No inverno, mais sopa, agora no calor, mais outra forma de comer vegetais, geralmente legumes salteados, ou mesmo uma salada. 4 refeições básicas, que inclui todos os grupos alimentares, e uso sempre o sal fortificado com iodo, que é uma importante troca que você tem que fazer aqui em Portugal, já que não é por lei fortificado com iodo. Suplemento vitamina D no outono e no inverno, agora nos dias que não tomam um solzinho também, e a vitamina B12 por segurança. Esses são os suplementos mesmo pelo clima e por ser vegan. E creatina também, porque jogo futebol, corro e treino no ginásio. Basicamente assim, não costumo fazer essas refeições de conforto, como chamam, sai para comer um hambúrguer ou algo assim, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. Gosto muito da minha rotina alimentar. Um hambúrguer vegano? Exato. Sim, só para ficar claro. Sim. Claro, porque já nem uso o adjetivo vegano na frente, sim. Para mim é tão automático. Eu achei que eu até tinha falado hambúrguer vegano, falei só hambúrguer? Falaste hambúrguer, sim. Então é até bom, porque já vou normalizando que o hambúrguer tem que ser vegano. Sim. E mais ou menos por aí. Está bem, muito grato. Olha, e tu acompanhas, tens clientes desportistas? Sim, tem vários. Triatletas, competidores de Ironman, de maratonas, de meia maratona, crossfit. Honestamente, é a área que eu mais gosto. Ou mesmo que são atletas do dia a dia, né? Que vão no ginásio, construem músculo e tal. Mas sim, tenho. Gosto muito, não atendo só pessoas que treinam com frequência. E não necessariamente só pessoas veganas, obviamente. Mas a ideia é ajudar quem não é a fazer essa transição, né? Exatamente. E mesmo que seja algo no tempo da pessoa, e pensando mais no que falei há pouco, em incluir, do que necessariamente só reduzir e excluir. Exige, como falamos, uma mudança cultural de tradições e tudo, né? E temos que ser até empáticos com a jornada de cada pessoa. Sem dúvida. Mas sim, atendo e gosto muito de atender atletas. Ontem mesmo atendi um triatleta que é vegano, super fish, um monstro, como eu gosto de dizer, corre muito, nada muito. Então, na prática, vejo diariamente como a alimentação de base vegetal pode e é super suficiente para a performance. Queria eu poder, talvez, disseminar toda essa informação que tenho para que isso não seja mais um degrau, mais uma pedra no caminho das pessoas que já se despertaram para essa mudança. Muito grato, Lucas. Olha, e não tem que ser de todo uma alimentação chata, porque ainda há dias fiz um bolo vegano para o aniversário do meu sogro, de chocolate. Olha, sem ovos,
sem leite, sem açúcar. Super dá para adaptar. E maravilhoso. Toda a família gostou. Veganos e não veganos, todos gostaram. Exato. Essa é a ideia. Um dos caminhos do ativismo, eu gosto de brincar, é pela boca também. Então tem que conquistar as pessoas pelo estômago. No site da Provege Portugal tem muitas receitas lá, muitas formas de usar alimentos da época, na página mesmo só de receitas. Então é isso que você menciona, é importantíssimo, né? Não basta só sensibilizar para os motivos, mas ensinar como se adaptar no social, no dia a dia, de receitas, de saber preparar, etc. Isso é extremamente importante também. Muito grato. Vamos colocar todos esses links úteis, incluindo, claro, os links para as tuas redes sociais, Claro. na descrição do vídeo. Perfeito, claro, vai ser uma alegria poder tirar alguma dúvida de quem tiver, ou até aprofundar em alguns assuntos específicos, ou partilhar sites de receitas ou de alguma informação que não conseguimos cobrir aqui. Com certeza, fico à disposição. Muito grato mesmo, Lucas. Um prazer falar contigo. O prazer é todo meu e mais uma vez digo que precisarem, podem mandar mensagem, que vai ser um gosto poder ajudar. Eu mesmo vou pedir-te algumas dicas. Por favor. Muito grato, muito grato. Nada, obrigado eu. Tchau, tchau. Até breve. Até.